Essa água aqui, isso chama taxa de conversão. E por isso muita gente não consegue avançar, principalmente essa galera que não tem conhecimento, porque até hoje estão nos contando dentro da escola que o Brasil foi descoberto em 1500, que a Terra tem a forma de uma laranja levemente achatada nos polos com uma pequena elevação no meio, e ninguém fala com essa gente de negócio, ninguém fala com essa gente de conhecimento, ninguém fala com essa gente de empreendedorismo, ninguém fala com essa gente que dá para fazer outras coisas para além de CLT e concurso público. Sim. E por isso essa gente ainda está se apegando ao Brasil que foi descoberto em 1500 e ao fato da Terra ter a forma de uma laranja levemente achatada nos polos com uma pequena elevação no meio. Eu descobri outras coisas por minha conta e risco. Eu fui formado na faculdade da vida. Essa escola formal eu tive que abandonar para colocar comida na mesa. E quando eu caí na faculdade da vida, ali eu tive que aprender na tora várias coisas que me possibilitou mudar meu hábito e meu hábito mudou meu resultado. E essa fórmula é uma que eu aprendi na faculdade da vida e que dificilmente eles iam me ensinar dentro da escola, porque o conhecimento liberta e a estratégia não é nos libertar. A estratégia é nos manter presos para que nós peguemos alguns diplomas e temos a impressão que estamos formados e paramos de buscar conhecimento. E aí nós estamos dentro de uma jaula, preso a um canudo que muitas das vezes não garante o seu sucesso. Com certeza. E eu fui para a faculdade da vida. A faculdade da vida me ensinou isso. Taxa de conversão. O que é taxa de conversão? É a minha meta, vezes a quantidade de vezes que eu tenho que oferecer esse produto, ou seja, água. Eu oferecia 30 água para vender uma. Eu tive que descobrir isso na tora, porque eu, com o tempo comecei a oferecer água, eu tenho, não vendia, eu tenho que contar quantos nãos eu estou tomando aqui. Aí comecei a contar e descobri que mais ou menos a cada 30 águas que eu vendia, que eu oferecia, eu vendia uma. A minha meta era vender 120 garrafas de água. Então são 30, eu multiplico 30 por 120, que vai dar 3.600. Como eu tomava 29 nãos a cada 30, eu multiplico 30 por 29, que são 3.480 nãos. 120 é a minha meta. 3.600 é a quantidade que eu tenho que oferecer e 3.480 é a quantidade de nãos que eu tenho que ganhar. Está disposto a tomar. Para estar disposto a tomar para vender 120 garrafas de água. Com o tempo eu descobri que não tem a ver com quantas águas que eu consigo vender. Tem a ver com quantos nãos eu consigo suportar até que eu consiga vender a minha meta. O mundo dos negócios não tem a ver com quantos sims você alcança, mas sim com quantos nãos você se porta. Quem entender que o mundo dos negócios é um jogo de quem suporta mais nãos, alcança o extraordinário. Quem achar que o mundo dos negócios é um jogo de quem consegue mais sim, fica pelo caminho. Quando eu entendi isso, eu entendi minha taxa de conversão e isso me conduziu a resultados diferenciados, porque estava longe de ser extraordinário até o episódio do gravar o vídeo da água. Até ali eu tinha um resultado diferente dos demais, porque eu já tinha cálculos matemáticos, eu já tinha educação financeira, eu tinha controle emocional para suportar 29 nãos. Tem gente que começa a vender água na praia, pega a caixa de isopor no primeiro dia, vai todo animado, toma 15 nãos e fala, isso não é para mim. E por que não é para ele? Não é por causa do sol, não é por causa dos nãos, não é por causa do peso da caixa de isopor, é por causa da falta de controle emocional. Aí ele pensa que não é para ele. Eu já tinha controle emocional. Eu tinha educação financeira, eu não conseguia ganhar rio de dinheiro vendendo água, mas eu conseguia ganhar 300, 400 reais. Num dia bom, eu conseguia ganhar um valor desse. Num domingo, por exemplo, de muito sol. Mas na segunda-feira, os demais que também conseguiam ganhar um valor desse, já não iam na segunda. Eles se reuniam na segunda para fazer um churrasco, para ir para a casa da piscina, para ir para não sei onde, e na segunda eu estava lá novamente. Porque eu sabia que a concorrência era menor. Uma vez que eles não estavam na areia, tinha menos concorrência para a mesma oferta. Eu estava lá na areia vendendo. Quando chegava na terça-feira, eu tinha o dinheiro que eu ganhei no domingo, o dinheiro que eu ganhei na segunda e a possibilidade de ganhar dinheiro na terça. Eles não tinham o dinheiro que eles ganharam no domingo, eles não tinham ganhado nada na segunda e eles não tinham nada para investir para tentar ganhar na terça. Eu estava anos-luz à frente deles. E aquilo começou a formar em torno do rico um diferencial e um instinto de liderança que começou a servir como base para os demais. A galera começou a me perguntar, como é que você faz? Como é que você vende? Como é que você consegue esses cálculos? Como é que você chegou nessa taxa de conversão? Como é que você conseguiu desenvolver esse controle para suportar tantos nãos? Eu comecei a contar para aquela galera e eu descobri que ensinar venda dava mais dinheiro que vender. E aí eu comecei a vender a ideia de como eu fazia para ter aquele resultado, mesmo que pequeno, mas aquele resultado pequeno era melhor que o resultado dos demais e os demais queriam aquele resultado. Sim. E eu tinha muita tranquilidade para fazer isso. Até o dia que eu tô lá vendendo água na praia, chega um turista, um grupo de turistas, um deles me pede uma água, tinha uma galera junto com ele. Eu tô vendendo água para ele e um turista tá reclamando que o Brasil tava em crise, que ele tava indo embora daqui, tentava vir de outro lugar, mas ele tava falando assim, diminuindo muito o Brasil. E aí eu ouvi aquilo tudo e em um dado momento eu viro para ele e falo, meu parceiro, o Brasil não tá nessa crise toda que você tá falando, não.
Aquele cara levanta, começa a falar pro cara, quem é você para falar de crise, cara? Você é a crise. Você é o retrato dela. Você tá com uma caixa de isopor com 50 quilos nas costas. Você deve pesar menos que essa caixa. Você é a crise. Acorda, eu rodei o mundo todo. Tô indo embora desse Brasil por causa de ignorância como você. Porque aqui no Brasil tem um cara que vende água, pensa que pode falar de crise. O cara não sabia com quem ele tava falando. E eu, na minha tranquilidade ali, ouvindo aquele cara falar aquilo. Quando ele terminou, eu agradeci o rapaz que tinha comprado a água, eu virei para ele e falei, meu parceiro, opinião não se discute, se é a sua eu tenho que respeitar. Se precisar de uma água enquanto estiver por aqui, me chame que eu trago para você. E fui saindo. Só que quando você não responde uma ofensa com outra ofensa, você ganha uma luta sem subir no ringue daquele cara, né? Quando você responde uma ofensa com outra ofensa, você se torna ofensor. E eu não consigo ofender. O Deus que eu conheço só me ensinou sobre amor. Eu só consigo amar. Então não subo no ringue dele. Eu que determino se eu subo no ringue dele ou não. Como eu não subi, fui saindo, ele não aceitou, eu saí, virou pro cara que eu vendi água e falou, esse neguinho pensa que pode falar de crise. Aí eu ouvi ele falando aquilo. Falei, quer saber? Eu vou falar de crise. O que eu mais enfrentei na vida foi crise. Não parei por nenhuma delas. Ok, não alcancei nada que pode ser considerado muito extraordinário, mas dentro do que eu me proponho a fazer e baseando do cenário que eu saí, eu já estou anos luz melhor do que eu comecei. Vou falar de crise. Aí fui para casa e gravei o vídeo que ficou conhecido como vídeo da água. Caramba. Através de um ato de preconceito de um cara que falou que eu não poderia falar de crise. Eu gravei só por causa daquele cara. Não era um cara que estava gravando o vídeo para que através daquele vídeo, se algo acontecesse... Você nem sabia o que poderia acontecer. Não, tinha a menor noção. Mas a fé que eu tenho, hoje, né, baseado na fé que eu tenho, eu penso que naquele dia Deus falou, agora chegou a hora da promessa se manifestar na sua vida. É muito doido como, às vezes, a gente se depara com umas situações de... sei lá, uma ofensa, como você disse, ou um momento de raiva. Eu contei aqui outro dia que eu passei por um momento de raiva muito grande esse ano que me deu um start que eu não teria tido sem passar por aquele momento. E às vezes a gente não enxerga que vem desses momentos, sei lá, de tapa na cara, de desaforo, de sei lá, um clique, alguma coisa que você não sabe para onde vai ter o caminho depois. Eu costumo dizer que a vida é como se tivesse alguém com uma metralhadora, aquelas metralhadoras que joga bolinha de brinquedo, uma metralhadora te jogando limão. O tempo todo a vida tá te jogando limão, e você fugindo dos limão, que para você limão é amargo, limão não dá isso, limão não dá aquilo. E eu comecei a pegar esses limão e fazer minhas limonadas dele. Então, quando você entende a ótica de pegar limão que a vida te dá e fazer limonada, ao invés de reclamar que a vida tá te dando limão, você entende a mágica de se alcançar o extraordinário. Que é olhar para onde tá todo mundo olhando e chegar ao que ninguém conseguiu ver ali. Eu poderia voar naquele cara porque ele me chamou de neguinho que vendia água. Isso é preconceito que não sei o quê, não ia resolver. Falta de controle emocional. Você apareceria no jornal à noite. Eu ia aparecer no jornal à noite e não ia resolver o meu problema. O que eu fiz com aquilo? Eu fiz daquilo uma oportunidade de mostrar para aquele cara que eu poderia sim ser um neguinho que vendia água com muito orgulho, inclusive. Sem falar de crise. Mas eu poderia também falar de crise. Eu poderia mostrar para ele que eu, apesar de estar naquele cenário, eu tinha conhecimento para estar ali. E pelo quão ele levantou a voz para tentar diminuir o que eu falei, eu mostrei para ele que ao invés de levantar a voz, muitas das vezes nós precisamos melhorar nossos argumentos. E aí eu tirei o argumento, saí da condição de vendedor e gravei um vídeo com argumento suficiente para mostrar para aquele cara que eu poderia falar do que eu quisesse, inclusive de crise.